Oi, gente, tudo bem? Então, como eu havia prometido de gravar essa aula para algumas alunas, também para quem não conseguiu assistir a nossa aula ao vivo e também por conta dos feriados que nós tivemos 2 consecutivos, né? Então, a nossa última aula foi sobre funções orgânicas oxigenadas, no caso, álcool e aldeído. Essa aula aqui eu já compartilhei com vocês lá no Classroom. E fica aqui a gravação para quem ficou com dúvida e para quem não conseguiu assistir a nossa aula. Se vocês recapitularem, o cronograma dos nossos conteúdos foram química do carbono, cadeias carbônicas, e o nosso primeiro tipo de função que a gente estudou foi o hidrocarboneto, que são aquelas funções orgânicas que apresentam só carbono e hidrogênio, né? Aquelas moléculas que apresentam só carbono e hidrogênio. Depois a gente viu introdução aos compostos aromáticos e, dando sequência, a gente tem aqui esses 2 conteúdos, né? Que são funções orgânicas oxigenadas. Não são as únicas, nós ainda veremos mais, mas a nossa aula de hoje é específica sobre essas 2 funções. Quais são elas? Álcool e aldeído. Bom, começando com a função orgânica álcool. O que é que essa função orgânica, gente, ela tem de especial? Olha, o que a função orgânica álcool tem de especial é a presença do oxigênio, certo? Então, por que funções orgânicas oxigenadas? É porque elas apresentam oxigênio, certo? Só que o que diferencia uma função oxigenada da outra é a forma como o oxigênio se apresenta. Na função orgânica álcool, essa função ela é um grupo de moléculas orgânicas, né, que a gente chama de função orgânica, que apresentam a hidroxila, certo? Apresentam a hidroxila. Deixa eu marcar ela aqui para vocês. Hidroxila, tá aqui, como função principal, tá, professor? O que é hidroxila? É o OH. É um oxigênio ligado ao hidrogênio, a gente chama de hidroxila. E esse grupo químico, né, essa hidroxila, ele acaba se anexando a uma estrutura orgânica, tá? Então, o álcool é a função orgânica que apresenta um oxigênio, só que o oxigênio ele se apresenta na forma de hidroxila. Isso vai ser um álcool. Então, quando o composto só apresenta a hidroxila como função principal, a gente diz que ele é exclusivamente um álcool, certo? Então, isso é uma função orgânica álcool. Lembrando, gente, que uma molécula orgânica ela pode ter várias formas, certo? Ela pode ter uma cadeia aberta, como a gente estudou, ela pode ter uma cadeia saturada, insaturada, pode ter um composto cíclico, pode ser aromático, não importa, assim, ela tem várias formas, tá? E assim como aquelas moléculas que a gente estudou, o álcool ele pode se apresentar de várias formas. Pode ser uma molécula pequena, pode ser uma molécula grande, pode ser uma molécula aberta, pode ser uma molécula fechada. O que importa para a gente saber que é um álcool é a presença da hidroxila ligada na cadeia, ou na extremidade, ou aqui bem no meio da cadeia carbônica, não importa. Tendo a hidroxila como função única, aquela molécula vai ser exclusivamente um álcool. Quais são as características que a gente pode pontuar, né, desses compostos? Gente, os álcools, tá? Eles têm algumas características químicas marcantes, mas a gente pode citar aqui algumas delas, que por exemplo, até 3 carbonos, o álcool ele possui um cheiro agradável e à medida que essa cadeia carbônica aumenta, esse líquido ele vai se tornando mais viscoso, ele vai ter uma aparência tipo oleosa, de modo que acima de 11 carbonos eles já são sólidos, tá? Então, os álcools eles podem ser líquidos, podem ser mais viscosos e podem ser sólidos. Isso acontece, gente, à medida que o tamanho da molécula aumenta. Esses compostos também eles são muito reativos. Eles apresentam uma reatividade química grande devido à presença da hidroxila. Então, a hidroxila, essa estrutura OH, tá? Típica dos álcools, essa estruturazinha aqui faz com que esses compostos eles sejam bastante reativos justamente por causa do oxigênio.
porque ele é um composto bem eletronegativo. Então, ele atrai compostos com afinidade a elétrons, por isso que ele é bem mais reativo, diferente dos hidrocarbonetos, que por terem só carbono e hidrogênio, eles têm a reatividade muito baixa. Quais características dos álcools que a gente pode pontuar? Uma das principais propriedades químicas dos álcools é a propriedade que a gente chama de propriedade anfifílica. Então, esse nomezinho pode parecer estranho, mas o que ele quer dizer? A propriedade anfifílica nada mais é do que a capacidade que um composto tem de interagir tanto com substâncias hidrofóbicas como substâncias hidrofílicas. Ou seja, ele pode se atrair por substâncias de polaridades diferentes. Um exemplo, a água, que é hidrofílica, e os óleos, que são hidrofóbicos. Por que isso acontece? Basicamente porque, como o álcool possui oxigênio na forma de hidroxila, essa hidroxila aqui, ela vai ter afinidade por substâncias hidrofílicas, por substâncias polares, e o restante da cadeia carbônica vai ter afinidade pelas substâncias apolares, as hidrofóbicas, as oleosas, certo? Então, por que isso acontece? Porque eu tenho uma hidroxila que, por ter elétrons livres, por ser bastante eletronegativa, ela vai sentir atração, vai atrair quimicamente substâncias que têm afinidade por esses elétrons do oxigênio. Só que o restante da cadeia carbônica tem atividade hidrofóbica e ela vai atrair substâncias com características hidrofóbicas, né? Então, ela vai ter essa propriedade. Dito isso, os álcools, eles têm essa característica dupla, de atrair tanto substâncias hidrofóbicas como substâncias hidrofílicas. Exemplo mais simples do nosso dia a dia é como se o álcool ele conseguisse se ligar tanto a substâncias parecidas com a água como substâncias parecidas com o óleo. Existem alguns álcools que são mais populares do nosso dia a dia. Então, a função orgânica álcool ela engloba uma cadeia de substâncias muito grandes, tá? Só que eu coloquei aqui alguns exemplos dos álcools do nosso dia a dia, como, por exemplo, o metanol, que é um solvente bastante utilizado na indústria, ele é utilizado para extrair substâncias de plantas de origem vegetal. Então, é um solvente e tem uma toxicidade relativamente alta, tá? Então, ele deve ser usado com cautela em laboratório. A gente tem aqui o etanol, que ele é usado como solvente na produção de bebidas alcoólicas, preparação de várias outras substâncias utilizadas na indústria. É o álcool que a gente mais conhece, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que ele é utilizado para fazer asepsia, é o álcool que é utilizado como combustível e etc. Então, ele é o álcool mais popular. Outro exemplo que a gente tem é o glicerol, que é esse álcool aqui, ó, que ele é polihidroxilado. O que isso quer dizer? Que ele tem mais de uma hidroxila e a característica dele é que ele é um líquido viscoso e ele é muito utilizado em cosméticos, tá? Por ter um solvente muito bom para dissolver vários ativos. Então, por isso ele é muito utilizado no preparo de vários cosméticos, na indústria cosmética, como uma substância emoliente. E, por final, a gente tem esse último que eu coloquei aqui. Esse aqui, que eu vou circular agora, que ele é o isopropanol, que ele é utilizado também na indústria de tinta, de removedor, mas ele também é utilizado em perfumaria. Ele é um álcool de preferência para dissolver algumas essências na indústria de perfumaria. Mas ele também é utilizado em cosméticos, ele tem uso bem difundido. Então, esse eu queria só mostrar para vocês alguns exemplos de álcool e algumas das suas utilizações, tá? Que são bem variadas. E só recapitular, gente, como é que eu consigo identificar um álcool? Eu vejo uma molécula, professor, o que é um álcool? Como é que eu sei que isso é um álcool? Então, você olha a estrutura química e identifica a hidroxila. Hidroxila é o OH. Ligado, gente, ele tem que estar ligado aqui, ó, a uma cadeia carbônica. Então, isso é um álcool, gente. Tem hidroxila ligada a uma cadeia carbônica, existe a presença da função oxigenada do tipo álcool.
Lembrando que pode ser uma hidroxila ou podem ser várias. Aqui eu tenho uma, nesse exemplo aqui eu tenho 3. Eu posso ter um álcool de 2 hidroxilas ou posso ter de várias hidroxilas, não importa. Tá? O importante é vocês conseguirem identificar a hidroxila na molécula e saber que aquilo vai ser um álcool. Dando continuidade, a próxima função que a gente vai estudar agora são os aldeídos. Notem que os aldeídos, eles também apresentam oxigênio. Porém, a forma como o oxigênio se apresenta é diferente do álcool. Se vocês notarem, a gente tem um oxigênio aqui na molécula, só que ele se liga nessa cadeia carbônica através de uma ligação dupla ao carbono terminal, ou seja, o carbono do final da cadeia. Essa estrutura que eu circulei a gente chama de carbonila. A carbonila nada mais é do que o C-O, ou seja, carbono ligado ao oxigênio através de uma ligação dupla. E para ser aldeído, gente, obrigatoriamente, essa carbonila ela deve estar no final da cadeia carbônica. Não importa de qual extremidade ela vai estar. Pode ser nessa extremidade ou pode ser na extremidade ao contrário. Mas necessariamente essa carbonila ela deve estar no final da cadeia carbônica. Vejam, gente, que é muito fácil diferenciar do álcool. Enquanto no álcool a gente tem hidroxila, que pode estar na extremidade, pode estar no meio, pode estar ligada a qualquer carbono da cadeia, mas é o OH. Nos aldeídos a gente tem uma carbonila, que é um C-O. E obrigatoriamente essa carbonila deve estar localizada na extremidade da cadeia carbônica. Agora, algumas características desses aldeídos. O que a gente pode falar sobre eles? Os aldeídos, eles têm também uma característica interessante que varia de acordo com o tamanho da cadeia carbônica. Quanto menor a cadeia, maior será a polaridade do aldeído, ou seja, mais fácil ele vai ser de interagir quimicamente com solventes também polares. Menor a cadeia carbônica, mais fácil vai ser de interagir com solventes polares, como, por exemplo, a água. Esse primeiro exemplozinho aqui, gente, ele tem só um átomo de carbono, uma cadeiazinha bem pequena. Então, ele se mistura facilmente com solventes polares, é exemplo da água. Esse segundo exemplo aqui, ó, se vocês notarem, a cadeia carbônica dele já é bem maiorzinha. Ele tem 4 átomos de carbono aqui na cadeia principal. Já esse exemplo, ele já vai ter uma dificuldade para interagir com solventes polares e já vai ter uma facilidade de interagir com substâncias apolares, a exemplo das substâncias oleosas. Outra característica dos aldeídos, gente, é que essas moléculas, quando elas são pequenas, elas apresentam um odor bem desagradável. Um odor ruim, forte, um cheiro forte. Como, por exemplo, o metanal. O metanal, gente, é o formol, aquele formol que a gente conhece, que é utilizado, por exemplo, em alisante de cabelo. Então, essa substânciazinha aqui, ó, desse primeiro exemplo, tá? Esse aldeído de um átomo de carbono, ele é o metanal, que é o formol, que acredito que todo mundo conheça. E ele tem um cheiro bem desagradável, um cheiro forte, é uma substância tóxica, pode provocar envenenamento de quem se expõe de forma intensa a esse composto. E, ao contrário, quando as substâncias, os aldeídos, têm cadeia carbônica maior, o odor ele passa a ficar mais agradável, podendo até ser utilizado como substâncias perfumosas, como essências. É exemplo desse segundo aqui. Ó. Ele tem uma cadeia maior, o cheiro dele já é bem menos ruim, já é um cheiro mais agradável, e à medida que essa cadeia carbônica aumenta, esse cheiro ele vai melhorando, já vai ficando um cheiro bem mais agradável. Nesse último slide aqui, gente, eu coloquei um exercício para a gente praticar, que é para a gente escrever a fórmula molecular dessas substâncias que eu coloquei aqui como exemplo aqui embaixo, tá? Então, só relembrando, o que é fórmula molecular? Fórmula molecular, gente, nada mais é do que você me dizer a composição química. A composição química dessa molécula. Então, como é que a gente faz? Primeiro exemplo, vamos lá para o primeiro. Deixa eu pegar uma coisinha aqui mais escura. Pronto.
Esse primeiro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar. Não, ele não. Isso. Pronto. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Esse primeiro exemplo. Vamos escrever a fórmula molecular dele, ó, desse aqui. Vou observar qual é a composição química dessa substância. Quantos átomos de carbono ele tem? Vamos contar quantos átomos de carbono? Achei, ele tem 1 carbono. Então, o que é que você bota? C1. Esse 1, gente, ele pode ficar subentendido. Vocês não precisam colocar 1, não. Tá? Se tivesse 2, 3, aí a gente colocaria. Mas como tem só 1, a gente deixa só C. Aí eu parto para os hidrogênios. Tenho quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4. Tenho H4. Aí, por último, eu vou para o oxigênio. Tenho quantos oxigênios? 1. Aí, eu coloco só 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular para esse primeiro exemplo é CH4O. A gente sempre segue, gente, essa ordem. Primeiro, a gente coloca o carbono, depois vem o hidrogênio, depois vem o oxigênio e depois outro átomo, caso houvesse, como por exemplo nitrogênio, enxofre, qualquer outro átomo, mas sempre segue essa ordem: carbono, hidrogênio e depois oxigênio. Esse exemplozinho aqui do meio, esse próximo, vamos fazer ele, esse aqui. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Então, eu coloco C3. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CH8. Quantos oxigênios? 1, 2, 3. Então, fica CH8O. Não vai caber aqui, deixa O3, tá? Fica 3 oxigênios. Ficou um pouquinho. Deixa eu até colocar aqui mais pro lado, para visualizar melhor. Pronto. Fica esse exemplo aqui, ó, que a gente contou. C3H8O3. Pronto, fiz a fórmula molecular desse segundo exemplo. Aí agora basta vocês praticarem com esses exemplos bastantes. Mas é basicamente isso. Conta os carbonos, coloca a quantidade. Conta os hidrogênios, coloca a quantidade. Conta os oxigênios, coloca a quantidade. E aí essa é a fórmula molecular, certo? Então, a gente finaliza essa aulinha. Aí eu vou gravar a próxima aula. E espero ter ajudado, gente.